Que Deus possa nos abençoar. Olha, o Brasil, ele vive hoje o efeito político da democracia. Porém, nem sempre foi assim. Quando o Brasil era governado politicamente pela ditadura, algumas pessoas aqui, já viveram na ditadura e já viveram também na democracia. Então, quando o Brasil ele era politicamente governado pela ditadura, todos sonhavam em ter um presidente libertador democrático. As pessoas sonhavam, eles já não estavam aguentando, eles ansiavam ter um libertador. Até que então, esse sonho tornou-se realidade, com o então presidente Tancredo Neves. Quem não lembra, em 1985, talvez algumas pessoas aqui ainda nem tenham nascido nessa época, mas articulado pelo Ulisses Guimarães, aí foi instituído o novo governo. E hoje, o nosso país vive e sonha o efeito de ser governado por um poder político democrático. Agora, qual é o resultado de tudo isto? Qual é o resultado dessa ansiedade? Qual é o efeito que a democracia tem causado no nosso povo, na nossa nação e nas famílias? Então, hoje nós vimos sequestros, assaltos, assassinatos, pedofilia, homossexualismo, desemprego, desvio de ética e de moral das famílias e, por fim, a depravação da raça humana. Não se vê falar outra coisa a não ser corrupção. Se está sentado na mesa, almoçando, o assunto é corrupção. Se você lê a TV, liga a TV, o assunto, corrupção. Nós vimos que aquelas pessoas que estão no poder, elas se corromperam. Quando nós falamos de cabeça, nós estamos falando aquele que está acima de alguma coisa. O Paulo ele dá um exemplo bem claro, falando a respeito do corpo, e ele coloca a cabeça acima. Nós estamos falando de governos, nós estamos falando aquelas pessoas que vão tomar a decisão, que vão governar. Igreja, você tem orado pelo seu presidente, pela sua presidente? Tem orado pela nossa nação, pelo nosso povo? A situação mundial e a situação do nosso país, ela tem mudado o quê? A crisiologia da igreja, a maneira das igrejas pensar. Algumas igrejas pensam que oferecendo alguma coisa para as pessoas vão atrair multidões. Maneira corrupta de pensar. E olha, esta história, ela já havia acontecido antes. Entre as nações, quando as pessoas, elas sonhavam com um libertador, entrando pela porta da cidade, lá na época, estou falando da época de Jesus, aquele libertador glorioso, como Davi, entrando o quê? Pelas portas da cidade e, como se diz, comandando aquele povo, comandando aquela repressão. Agora olha para você ver, o povo sonhava com o libertador,
um libertador como Davi. Hoje, o nosso povo sonha com o quê? Com um novo governante para o nosso país. Quem será? Quem será essa pessoa? Qual partido será? Qual será o futuro da nossa nação? E quando nós olhamos aqui, nós vimos que nós, como igreja, precisamos entrar nessa batalha, porque a luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, os potestades, contra os dominadores desses séculos, nas regiões celestes. E por trás disso tudo, tem o Satanás. E quando nós falamos disto, nós podemos lembrar que no primeiro momento de Jesus, hoje, o cabeça que está colocado sobre todas as coisas é da igreja, mas todo o poder, todo o domínio pertence a Ele. Todas as pessoas, presidentes, nações, todos irão dobrar o joelho na presença de Jesus Cristo. Se esse povo que se clama pelo meu nome, orar, jejuar e se arrepender, eu ouvirei dos céus os seus clamores e sararei essa nação. Nós vimos pessoas, líderes de responsabilidades sendo corrompidos, e muitas vezes a igreja não sabe o que é que está por trás disso. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus em Mateus no capítulo 4, nós vimos Satanás tentando corromper o ministério de Jesus, querendo justamente o quê? Assaltar, frustrar os planos de Jesus. Olha, ele vai tentar de toda maneira. Ele está oferecendo em Mateus 4 para Jesus tudo aquilo que agrada a um ser humano. Tudo que agrada o ser humano é comida, riqueza, glória e poder. Tudo que agrada o ser humano: comida, riqueza, glória e poder. Quem aqui não gostaria de ter uma conta recheada com 10 milhões de dólares? Quem aqui não gostaria de ter uma vida tranquila, não precisar passar as dificuldades, juntar as moedinhas para pagar as contas? Algumas igrejas têm trocado a palavra de Deus por isso. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vimos que Satanás, ele ofereceu tudo isso para ele. Ele que é o mentiroso, ele que é o corrupto, o pai da corrupção, ele estava tentando subornar Jesus. Olha, irmãos, Jesus foi tentado, e tudo aquilo que foi oferecido para ele, a resposta foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus, isso sim viverá o homem. Às vezes nós temos um governo que oferece cesta básica, às vezes nós temos um governo que oferece moradia, mas você sabe, Jesus está oferecendo conhecimento, vida e vida em abundância. Porque
Tudo onde está a cobiça. Onde tem cobiça, aí está todo enquanto é tipo de coisa errada e ruim. Não é errado a pessoa ter uma condição financeira boa, não. Não é errado as pessoas sonharem, não. O que é errado é se deixar se levar pelas armadilhas de Satanás. Então, irmãos, eu gostaria de falar para vocês que tudo isso é uma maneira, ele sabia como alcançar, ele sabia das fraquezas humanas, e naquele momento ali, ele sabia das fraquezas de Jesus. Jesus ali era humano, mas se sabe, ele falhou. Então olha, glória a Deus, a minha salvação e a sua salvação está nas mãos daquele Jesus que não deixou se corromper. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Homem como eu e você. E é desse Jesus que nós estamos falando como cabeça. Agora olha, Satanás, diz o texto em Lucas 4,13, que ele deixou Jesus ali por algum momento, mas ele iria tentar novamente, e nós vimos que ele usou todos os meios, para quê? Para corromper Jesus, para fazer com que ele seja um cabeça corrupto, porque ele vencendo, ele dominando Jesus, ele tinha o controle geral de tudo. E o nosso destino, de cada um de nós, não como família de Deus, mas o nosso destino seria a perdição. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele sabia de que da responsabilidade da sua missão, ele tinha um compromisso com aquela missão pelo qual Deus o havia enviado. Você sabe, irmãos, a gente vê muitas pessoas falando que é o Cristo, que é isso, que é aquilo, que é apóstolo. Mas você sabe de uma coisa? Eu não vi nenhum deles dando a vida por ninguém. Jesus foi o Cristo de Deus, aquele que não se deixou corromper, aquele que justamente foi colocado por Deus para ser o cabeça da igreja, e na sua obediência Deus o exaltou. Irmãos, para cada um de nós, humilhe-se perante a face de Deus, e Ele vai te exaltar, Ele vai te colocar numa posição de honra. E presta atenção, não são as coisas que são mais importantes, são as pessoas, as vidas das pessoas. Nesse mundo em que nós estamos vivendo hoje, o inimigo tem colocado isca, armadilhas para atrair as pessoas, para seduzir as pessoas, para matar as pessoas. Quando nós queremos pegar um peixe, nós colocamos anzol, lisca no anzol, e ali aquele peixe é fisgado. Não coloca uma isca para você ver se vai pegar alguma coisa. Mas Satanás, ele é astuto. Em 1 Pedro capítulo 5, fala-se da armadilha de Satanás. Ele fala que ele anda como um leão ao derredor, querendo pegar. E você sabe, ele não está querendo pegar aquelas pessoas que estão lá fora, não.
Ele está querendo pegar pessoas que fazem a diferença, que impactua a vida das pessoas com a palavra de Deus, com o procedimento, com a maneira de viver. Pessoas que são convertidas ao Senhor, pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus. E quando nós olhamos aqui, a gente vê Satanás articulando os governos do mundo. Precisa ter um discernimento espiritual, porque a maioria das pessoas, em vez de orar pelos presidentes, orar pelas autoridades, irão tacar pedras. É o joguinho de Satanás. Mas você, meu irmão, você precisa clamar a Deus pela vida das nossas autoridades. Precisa clamar a Deus pela vida dos seus pastores. Orem por mim, igreja, eu preciso das suas orações. Orem pelas famílias da igreja. Orem pelos seus professores que ensinam vocês a palavra de Deus. Não caia na isca, nem na armadilha de Satanás. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós alcançamos a vida e abundância. Mas ele não parou por aí. Ele tentou Pedro. E quando Jesus viu que Pedro estava com aquela mesma ideia de esperar um libertador e não o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus começou a falar para ele: olha, Pedro, me convém passar por esta e esta situação. E o Pedro vira para Jesus e fala assim: Deus, não permita que isso aconteça. Qual foi a resposta de Jesus? Afasta de mim, Satanás. Deus não estava falando, não era para Pedro, mas Deus estava falando justamente para a tentação, para a fraqueza de Pedro. Irmãos, quer ser um discípulo abençoado, seja um discípulo de oração. Quer ser um discípulo fiel a Deus, lembre-se da palavra de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. O Satanás precisaria ser derrotado, e ele foi derrotado por Jesus. E naquela última armação dele, ele levantou ainda uma outra pessoa para corromper Jesus, o cabeça da igreja. Você sabe, ele levantou Judas Iscariotes. E quando ele estava sentado na mesa, com certeza Jesus não estava olhando para Judas como um traidor. Ele amava tanto Judas que ele sabia o que ele iria fazer. Mas Jesus estava amando. Eu tenho certeza que Jesus estava falando assim: eu entendo, eu compreendo a sua fraqueza. E mais tarde a gente vê Judas vendendo Jesus, negociando, se corrompendo por algumas moedas, entregando Jesus. E por causa disso, ele foi morto, crucificado. Ele foi crucificado, foi morto, foi humilhado. E Deus estava o quê? Nos dando vitória. Porque aquele pecado que estava sobre mim e sobre você foi levado, foi cravado ali naquela cruz. Amém, igreja?
Amém. Agora, se Jesus tivesse fracassado, eu e você, nós teríamos que estar naquele lugar lá da cruz. Mas Jesus foi fiel. Ele foi o cabeça, foi o Cristo, foi o Messias que não fracassou. E eu e você, nós não podemos falhar nessa missão. Nós temos que pregar para as outras pessoas. Nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que falar para as pessoas que não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Isso sim, o homem viverá. Essas palavras foram proferidas quando o povo estava saindo no deserto. O povo estava atrás de comida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4 fala sobre isso. O povo estava atrás de comida, reclamando. Deus tinha libertado aquele povo do deserto e o povo reclamando. Talvez nós sejamos tão mal agradecidos que a nossa vida é só reclamar. Reclamamos da nossa esposa, reclamamos dos nossos patrões, das nossas autoridades, mas não oramos por ninguém. Às vezes somos tão carnais como as outras pessoas, mas nós precisamos do Espírito de Deus para ter entendimento das coisas que são espirituais e das coisas que são carnais. Então, olha, diz a palavra de Deus que nós que não tínhamos famílias, nós que éramos estrangeiros, nós que não tínhamos Deus, vivíamos afastados de Deus, Ele nos trouxe para perto e nos fez membro da família de Deus. Quando você tiver um tempinho, lê lá em Efésios capítulo 2, lê todo o Efésios capítulo 2, é uma maravilha. Você vai ver que nós somos justificados. Aquela paz que vem de Deus foi feita através do sacrifício de Jesus Cristo. E ali ele estava derrotando Satanás, ele estava derrotando aquele que era corrupto. E agora, acompanhe comigo no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, e Ele está sobre tudo, sobre todos. Satanás foi derrotado por Jesus, e hoje nós somos, eu e você, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, igreja? Eu e você, nós somos mais que vencedores. Quando você tiver um tempo, lê em Romanos capítulo 8, que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, daquele que se entregou por cada um de nós. Que Deus possa abençoar
a vida de cada um de vocês. E quando você estiver sonhando com um libertador para essa nação, não coloque a sua esperança no homem, mas coloque a sua esperança em Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Salmo 33:12 fala assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Ore, faça a sua parte. A igreja precisa fazer a parte dele. Que Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé agora. Nós vamos ter uns cânticos. E se você deseja uma oração, que você venha aqui na frente.